Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Está em linha comigo hoje o presidente da cooperativa Languiru, Dirceu Bayer. Bom dia, presidente, tudo bem? Bom dia, Bruna. Bom dia, ouvintes desse espaço. Uma alegria podermos retornar e conversar com o ouvinte, né? Presidente, época de retrospectiva da gente avaliar 2022 e a Languiru vinha de alguns anos com resultados muito bons, históricos, movimento de expansão, aí tem pandemia e 2022 também teve algumas surpresas, né? Claro. A pandemia foi um marco divisor, né, entre uma situação muito boa e uma situação muito difícil a partir de então, né? E o fator principal é o aumento das commodities, né, que reflete diretamente no custo de produção do frango, do suíno, do leite e também do bovino de corte, que são as indústrias que a cooperativa Languiru tem, né? Sempre a alternativa ou estratégia que nós usávamos, nós vamos diversificar ao máximo a cooperativa com todas as indústrias possíveis e imagináveis, né? E mesmo assim isso não funcionou durante esses 2 anos, porque ao mesmo tempo os 4 setores passaram por um momento muito difícil, muito delicado, né? Por mais gestão que você usasse, você não tem como administrar uma distância muito grande entre custo e receita, né? O que levou também a termos dificuldades, né, na própria cooperativa, né? Mas nós fomos a primeira de todas elas a tomar atitude, né? Publicamente nós divulgamos a dificuldade em função desses problemas, né? Imediatamente o associado entendeu o nosso recado, a preocupação existente com esse fato, né? E nós reestruturamos totalmente a nossa cooperativa, né? Onde tentamos diminuir o peso das carnes, né? Já que elas estão dando prejuízo, em troca de setores que exigem menos capital de giro, como por exemplo o setor leite, né? Que é uma atividade onde nós não necessitamos tanto capital de giro. Os bovinos de corte também, através da aquisição do frigorífico de bovinos, da mesma forma, não necessita tanto capital de giro, né? E principalmente a aquisição de uma estrutura no Porto de Estrela, onde a cooperativa vai se voltar muito forte ao grão de milho, soja, trigo, porque agora temos uma estrutura que comporta armazenamento, secagem dos cereais, enfim, que é o grande produto responsável pelo aumento no custo de produção. A partir de agora também podemos comprar essa matéria-prima e também fazer disso um negócio. O excedente nós podemos comercializar no comércio, né? Então nós temos uma expectativa muito boa. O nosso programa de reestruturação já está dando resultado a partir de janeiro, porque nós começamos a atuar já fortemente a partir do ano anterior, né, em 2022, investindo nas nossas indústrias para modernizá-las, né? E hoje sim, estamos com todo o nosso patrimônio industrial praticamente novo, né? O que não é novo, já existe mais tempo, ele foi totalmente automatizado. Isso nos permite produzir produtos de valor agregado, que nós não tínhamos com tanta intensidade até então, né? Então hoje é uma nova Languiru, a nossa expectativa é muito forte, mesmo que nós entendemos que as commodities não vão baixar de preço, mas nós agregamos outros negócios importantes, né, que vão amenizar os efeitos negativos, né? Então nossa satisfação, a nossa expectativa, a nossa motivação é muito grande, apesar da dificuldade, né? E ela vai se modernizando a partir do momento em que essa reestruturação vem dando efeito. Cada mês nós estamos numa situação melhor daqui para frente, em vista de tomarmos decisões já no ano 2022, principalmente, né? E consolidá-las em 2023, este ano. Já começamos melhor e vamos terminar melhor este ano
do que o ano de 2022. Presidente, então o plano de reestruturação já começa com esse investimento em grãos, mas inevitavelmente todos foram pegos de surpresa com a questão das demissões anunciadas e isso sim gerou muito burburinho. E aí, nesse sentido, eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre esse plano de reestruturação para os nossos ouvintes. Claro, é um encolhimento, principalmente na avicultura e suinocultura, que exige muito consumo de milho e ração. Então, se você se encolhe na produção, naturalmente você também libera mão de obra, né? E essa mão de obra liberada não chega àqueles números que foram jogados na imprensa. Simplesmente nós não estamos repondo novas vagas, inclusive remanejando internamente entre as indústrias, aquelas que não têm mais necessidade tão premente, né? Nós transferimos funcionários para outras unidades. Temos aí na nossa fábrica rações. Então, claro, o licenciamento acontece em função de nós não contratarmos novos, né? Mas você não tem outra alternativa. Você tendo prejuízo, qual é a alternativa que você faz? Se cada quilo de suíno, cada quilo de frango dá prejuízo, o que você faz? A única forma é diminuir a produção. Isso envolve naturalmente liberação de mão de obra, mas não chega aos números anunciados, né? Claro, com o tempo talvez sim, à medida que você não vai repondo essas vagas, né? Então é uma notícia realmente que pegou muito mal, porque nós fomos honestos, nós fomos transparentes. Todas as outras empresas estão fazendo a mesma coisa. Quem está dedicado à suinocultura principalmente e à avicultura também estão fazendo o mesmo dever de casa, só que eles não anunciam. Nós tivemos a coragem de fazer isto, né, para chamar a atenção também do nosso produtor, que da forma como estava não poderia continuar, e se tiver que tomar novamente a mesma decisão, nós tomaremos a favor da Langiru, né? A nossa cooperativa é uma cooperativa sexagenária, temos 67 anos, né? E nós não vamos permitir que ela encontre dificuldades maiores, né? Então, são necessárias. Outra coisa que poucos percebem, qual é outra empresa que gera 3.500 funcionários? Não existe. Do nosso segmento, nem no Estado, né? Então, no momento que você toma a decisão dessas, toma uma repercussão muito negativa, enfim, mas isso está sendo superado, né? Também pelo fato de nós estarmos já colhendo, fomos a primeira a tomar decisão e já estamos colhendo com a participação muito grande, a compreensão também do nosso produtor, né? No sentido de fazer com que a nossa cooperativa continue os desafios de superar dificuldades, né? E nós não temos receio em tomar decisões. A partir do momento que elas são satisfatórias, são necessárias, faremos qualquer movimento no sentido de não colocar em risco a nossa cooperativa Langiru. Quais são os objetivos para 2023, além dessa questão da economia mensal? Claro, os objetivos são recebermos bastante grão, né? Aproveitamos esse momento para divulgar isto, agora também numa estrutura no Porto em Estrela, além da fábrica de rações em Estrela e além do posto aqui de Langiru de recebimento, né? Nós estamos conclamando a todos os produtores do estado, porque a referência é interessante, é no Porto, todos sabem onde fica, né? E nós temos expectativa muito grande de aproveitar essa estrutura, né, para o benefício da Langiru, né? São 61 mil toneladas de estrutura. Para você ter uma ideia, a Langiru tem 18 mil hoje de estrutura de silo. Lá são 61. São praticamente 80 mil toneladas que nós podemos armazenar lá por mês. Terminou a safra do milho, inicia a safra da soja, podemos fazer a mesma coisa da soja, porque a época da colheita é diferente. Mesma coisa, terminou o ciclo da soja, começamos o ciclo de recebimento do trigo. Então é um negócio de alta repercussão. Esse faturamento, esse encolhimento que nós vamos ter no frango, no suíno, enfim, a nossa expectativa é recuperar principalmente no bovino de corte, né, que está cada vez mais crescendo em vista da qualidade do nosso produto,
e principalmente dos grãos também. Então a expectativa é muito boa, mesmo que permaneça essa dificuldade, nós estamos melhor preparados do que um tempo atrás, né? Falando em números, presidente, qual é a estimativa de economia? Afinal, a gente vê aí que esse plano de reestruturação, como você vem citando, afeta todos os setores. Sem dúvida. Pois é, existia uma expectativa com um novo governo, e essa ainda existe, né? Infelizmente, esses atos aí no final da semana de vandalismo, né, prejudica todos, né? E com isso, fatalmente, acontece um atraso nas medidas que seriam intensificadas, inclusive com a expectativa de um juro menor a partir da metade desse semestre, né? A gente não sabe, mas com isso talvez essas medidas demorem um pouco mais, prejudicando acima de tudo a economia brasileira, né? O Brasil tem um potencial enorme. Nós podemos ser a maior potência do mundo, digo isso com toda tranquilidade, e nós vamos ser, apesar dessas confusões todas, desses problemas todos, porque nós temos o que outros países não têm. Nós temos uma biodiversidade imensa através da Amazônia, né? É só cuidar um pouco melhor, né? Para evitar garimpos ilegais e desmatamentos, enfim. Nós temos 20% da água potável do mundo, né? 20% da água potável do mundo. O nosso clima nos permite fazer 2 safras, diferente da maioria dos países da Europa, da América do Norte, enfim. Enfim, nós temos culturas importantes. Nós somos o maior exportador de carne de frango, 4º maior exportador de carne suína, maior produtor de café, maior produtor de açúcar e exportador também. Inclusive no Nordeste, a partir da canalização do Rio São Francisco também, existe um clima bom para plantio de frutíferas, que tem tido um bom desempenho também. No Nordeste, que sempre foi a grande preocupação do Brasil, né, como forma de amenizar a fome, né? Então, eu vejo que temos, sim, capacidade de superar muitos países, o que precisa, sim, terminar com essas afrontas, com esse problema político que existe, né? Que a partir desse momento nós somos uma nação só, né? Chega de revanchismo, né? Isso prejudica em muito o nosso país, né? Eu acho até que esse episódio agora vai servir de lição, né? Porque essas pessoas devem ser muito penalizadas, que fizeram esse alvoroço todo, né? Para termos um país mais sério, né? E a democracia, ela deve persistir cada vez mais. Eu acho que os movimentos democráticos, a partir desse momento, vão surgir. O contrário do vandalismo, acho que vão existir movimentos democráticos no sentido de dar apoio à democracia, né? Que o país sempre foi exemplo e não é esse episódio que vai afetar, digamos, a democracia no país, né? Então, assim, em termos gerais, é esse meu pensamento, né? E acredito muito no Brasil, acredito muito na nossa cooperativa. Uma vez superados esses problemas todos, né, nós também entendemos que vamos ser uma das maiores cooperativas do Estado no minifúndio, né? Então, é isso em termos gerais, né? Na recente inauguração da unidade do Porto de Estrela, com a presença do vice-governador, foi solicitada aí uma estratégia mais vantajosa de ICMS para a compra de milho, que hoje é um dos maiores problemas, digamos assim, né? Na compra do milho de outros estados que é tributado. Teve algum avanço, alguma resposta por parte do governo? O governo recém está começando também, não teve tempo ainda de tomar, digamos, pé da situação e poder atender às expectativas do agronegócio, mas nós temos um canal importante, né? O vice-governador do estado que nos prestigiou, uma pessoa jovem, com muito talento, com muita sabedoria. A gente colocou para ele os problemas
que a cadeia das indústrias sofre, né? Entendo sim que vai haver medidas favorecendo a economia, principalmente do Estado. Os problemas aqui são maiores do que nos outros estados da Federação, inclusive devido à localização geográfica. Nós estamos na ponta do país, enfim, temos problemas de logística, trazer milho de outras regiões, com ICM, enfim, uma série de outras questões, né? Tenho certeza que o governo vai olhar isso com muita atenção, né? E a expectativa nossa é no sentido de que isso melhore, e a gente vai continuar reivindicando, né? Presidente, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente nessa manhã. Boa semana para você. Boa semana a todos vocês e aos nossos ouvintes também. Obrigado, bom dia.